Olá pessoal, então nós estamos aqui para corrigir os exercícios da nossa quinta semana, semana 5, do dia 20 de 4 a 24 de 4. Os exercícios que eu havia pedido para vocês fazerem lá sobre tensão, resistência elétrica. Então aqui nós temos a página 28, que é toda a questão, página 28 da apostila. Então está aqui a página 28, o exercício número 8 diz o seguinte: sobre o circuito elétrico, indique V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Para uma resistência constante, quanto maior a tensão, maior tende a ser a corrente elétrica. Eu vou marcar como verdadeiro. Por quê? Porque se a resistência está constante, ela não está sendo alterada, não está provocando mais nem menos resistência. Quanto mais tensão tiver, maior vai ser. Quanto mais tensão, mais vai movimentar esses elétrons da corrente elétrica. Então, as grandezas tensão e corrente elétrica, elas são diretamente proporcional. Então, se a tensão aumenta, a corrente elétrica também aumenta, ok? Passamos para B. Na letra B, para uma mesma tensão, quanto maior a resistência, maior tende a ser a corrente elétrica? Não. Por quê? É falso, porque a resistência, ela vai, de certa forma, meio que impedir a passagem da corrente elétrica. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Se a resistência aumentar, vai trancar essa passagem da corrente elétrica. Então, por isso que não vai aumentar também. C. Para uma mesma tensão, quanto menor a resistência, maior tende a ser a corrente elétrica, a mesma coisa. Semelhante à explicação ali de cima, né? Por quê? Porque se ela diminuir a resistência, vai facilitar a passagem da corrente elétrica. Então, por isso que é verdadeiro. Lá na letra B era o contrário, né? Letra D. Para uma mesma resistência elétrica, quanto menor a tensão, maior tende a ser a corrente elétrica? Não. A gente viu lá na letra A que a tensão e corrente elétrica, elas são diretamente proporcionais. O que significa isso? Se a tensão aumentar, a corrente aumenta. Se a tensão diminuir, a corrente diminui. Então, é a letra F. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Passamos para o exercício número 9. O exercício número 9 é um probleminha, certo? Então, vocês têm um ferro de passar roupa, está ligado a uma tensão de 220 volts. Então, aqui eu tenho U de tensão, 220 volts. Eu estou tirando os meus dados aqui. Pelo circuito passa uma corrente de 10 amperes. Então, I, que é a corrente elétrica, é igual a 10 amperes. Determine a resistência, então vai determinar o meu R. O que está precisando achar aqui é o R, ok? Então, se está precisando achar o R, eu tenho que usar a fórmula onde tem resistência, tensão e intensidade de corrente elétrica, que é essa fórmula que está aqui embaixo. Substituindo, o R a gente não tem, ele continua. A tensão é 220 volts, que está ali em cima. E a intensidade de corrente elétrica, que é o I, é 10 amperes. 220 dividido por 10, 22. Então, a resistência vão ser 22 ohms. Lembrando que esse símbolo aqui é aquele símbolo que a gente escreve dessa forma aqui, ó.